Uma trama envolvendo ciúme, adulteração de documentos, fofocas, injúria e difamação. Os personagens: uma garota de 17 anos, menor aprendiz em um banco. 2 mulheres, gerentes na mesma instituição. Um analista de tecnologia e um gerente de um outro setor. Enredo perfeito para uma novela, de preferência mexicana. Isso, se o Luciano não fosse o protagonista dessa história. Luciano, você foi acusado injustamente de assédio sexual? Sim. Em 2008, eu respondi ao processo administrativo no Banco do Brasil por ter sido acusado de ter engravidado a menor do programa Menor Aprendiz. Só que nesse mesmo ano, em junho, eu flagrei essa menor e uma outra furtando materiais do banco, além de adulterar uma requisição de material minha. Então, quando ela saiu do programa um mês depois, ela me acusou de tê-la engravidado. Diante das acusações e do susto, Luciano decidiu unir provas para se defender e demonstrar que não havia assediado sexualmente a menor aprendiz que o acusava. Queria tentar entender o fundamento. Foi a partir daí que eu comecei a gravar as conversas, ver quem era quem na gerência, com quem que essa menina se relacionava e tentar ver toda a rede de relacionamentos que tinham por trás dessa história. Foram meses de gravações e, com as provas em mãos, ele decidiu procurar a justiça. Tudo que ele fez, tudo que ele anotou durante todo o tempo, tudo era anotado. Então ele me deu todas as anotações compiladas, ele me deu as gravações, que ele fez gravações para se autoproteger. Então eu escutei essas gravações e conversei com a esposa dele. E eu verifiquei que realmente o que ele estava me falando poderia ser verdade. Aí nós entramos com um processo de uma cautelar de exibição, para que o banco exibisse o PAD, porque esse PAD ele sofreu todo sem poder ter acesso a ele. Ou seja, ele não sabia o que falavam dele, do que o acusavam, mas ele tinha que se defender. Uma coisa realmente surreal. O caso do Luciano chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e foi minuciosamente analisado pela 3ª turma. Considerando a condição econômica do banco e a necessidade de aplicar uma pena com caráter corretivo e pedagógico, a 3ª turma do TRT-10 determinou que o banco pagasse ao trabalhador R$600 mil de indenização por danos morais. Quando se busca fixar uma indenização por dano moral, por assédio sexual, enfim, nós estamos tentando traduzir em valores algo que por natureza, não tem conteúdo patrimonial, pecuniário. A honra de alguém não tem preço. Embora seja difícil, não é impossível provar o assédio sexual. Por isso, quem está sendo assediado precisa se cercar de elementos que comprovem o assédio. O que a vítima pode fazer? Ela pode, eventualmente, se ela receber uma ligação telefônica, ela pode gravar essa ligação telefônica, ela pode gravar todas as mensagens que ela recebe por e-mail, mensagem no telefone, celular, bilhetes, qualquer coisa no gênero. E pode, inclusive, em algum momento de uma conversa, gravar também essa conversa, né? Ou utilizar testemunhos. Recentemente chegou à Justiça do Trabalho do Distrito Federal e do Tocantins uma ação em que uma ex-funcionária de uma empresa de eventos pedia indenização por assédio sexual. Ela até gravou as conversas, mas... Ouvindo-se as gravações, constatava-se que era uma conversa descontraída, onde ela até conseguiu se desvencilhar bem da situação, sem qualquer intimidação constrangedora, sem qualquer forçação de barra. Ele houve a chamada cantada. Ele tentou e ela conseguiu se desvencilhar sem maiores problemas. A 1ª turma do tribunal negou o recurso ao pedido dela. De acordo com o relator do processo, o desembargador Dorival Borges, embora a postura do assediador não seja considerada correta, não ficou contextualizado o assédio sexual. Pode-se até colocar como uma coisa imoral, porque a pessoa que estava assediando mantém uma relação estável, é uma pessoa que tem uma relação matrimonial estável, então não se tem isso como moralmente aceitável, porém não era ilegal. Então a ilegalidade não foi constatada, então não houve uma reparação pelo dano que ela disse ter sofrido, porque não se caracterizou o assédio sexual nesse caso concreto. Este advogado alerta: o assédio sexual precisa ser denunciado, mas para isso o trabalhador tem que ter certeza de que realmente foi assediado. O primeiro conselho que a gente passa
é ter a certeza de que a pessoa foi realmente assediada do ponto de vista sexual. Porque muitas vezes o queixoso, o reclamante, ele tem uma falsa imagem de que o que aconteceu com ele foi um assédio sexual. Às vezes é um tratamento um pouco mais íntimo, um pouco mais carinhoso de um patrão ou de um colega de trabalho, que nem sempre configura assédio sexual. E esses processos eles têm um desdobramento bastante sério. Para esta psicóloga, compartilhar a situação com outras pessoas pode ser uma alternativa para não se confundir. Ela pode recorrer a departamentos de gestão de pessoas, de recursos humanos, onde eu acho que esse profissional poderia acolher essa pessoa e até começar a entender melhor a situação, né? E aí essa pessoa poder buscar um profissional para ajuda. Eu penso que quando a gente troca, quando a gente se abre, a gente começa a ter uma condição melhor de entender aquilo que se repassa realmente com a gente.